Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante, e você sabe que nós estamos em pleno Janeiro Branco, que é uma campanha voltada para as discussões sobre saúde mental, chamando a atenção das pessoas para pensarem sobre esse assunto, pensarem sobre essa temática, essa dimensão do ser humano, né? Tanto a nível individual quanto a nível coletivo. E não do ser humano, as instituições também, né, precisam discutir a questão da saúde mental. Estamos propondo e desenvolvendo essa campanha porque sabemos que estamos vivendo num mundo cada vez mais difícil, múltiplas violências, múltiplas pressões, cobranças, a criminalidade crescendo em várias áreas da sociedade, violências dentro de casa, violência dentro da escola, violências familiares, violências no trânsito, a drogadição, as dependências químicas, são muitos problemas afetando a saúde mental, atropelando a saúde mental dos indivíduos. Para tanto, estamos aí discutindo o que é saúde mental e como os profissionais, como as pessoas, como as instituições podem enriquecer e contribuir com a saúde mental dos indivíduos. E hoje trouxemos um historiador e professor de história para nos ajudar também a discutir isso, né? Como que o historiador e como que o professor de história também pode contribuir para a saúde mental da sociedade. Quem é que está aqui conosco hoje? Um grande professor de história da cidade de Uberlândia, o Círis Canizo Pereira. Círis, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui. Para mim é uma honra, né, te entrevistar e colocar a câmera à sua disposição para que a gente possa discutir, né, as condições nas quais a sociedade hoje está calcada, as características e como é que nós chegamos, né? Porque eu acho que o historiador tem essa grande contribuição. Como é que nós chegamos até aqui, né? Obrigado mesmo, Círis. Obrigado, para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês todos do Canal 15. Primeiramente, Léo, é o seguinte, a história é uma ciência que ela tem várias pretensões, mas eu costumo observar uma grande pretensão. A história ela pretende observar as diversas formações sociais ao longo do tempo e dos espaços geográficos, de modo que é possível compreender em todas as faces, dimensões e extensões do tempo presente, fazendo uma investigação. Eu digo muito para os meus alunos uma viagem no tempo e no espaço para encontrarmos nessa viagem, quem sabe as respostas para um conjunto de indagações que os seres humanos, enfim, o conjunto da sociedade comumente fazem. Indagações sobre o que faço aqui, por que vivo nessa sociedade, por que não em outra, por que as coisas são assim. É possível, no tempo e no espaço, buscar algumas respostas para essas indagações. Uma das coisas que o Janeiro Branco se propõe é mostrar como que os conhecimentos já produzidos pela humanidade podem contribuir realmente para a saúde da humanidade, em especial a saúde mental, né? E aí quando você fala que a história se propõe, né, ela tem esse objetivo, eu acho interessante porque realmente podemos fazer uso da história para compreender o momento de hoje, né? Entender aquela coisa, olhar o passado para entender o presente e evitar algumas coisas em relação ao futuro, né? Claro. Então, a história tem essa grande potencialidade, nos ajudar a entender o hoje. Eu não vou te perguntar por que nós estamos hoje como estamos, porque senão você teria que dar todo um curso de história, né? Mas o que a gente poderia apontar como essencial da sociedade de hoje e que tem atrapalhado, ou que tem afetado, ou que tem problematizado bastante a questão da saúde mental, na sua visão de historiador, Círis? Poderíamos eleger algo? Sim. Acho que existem dois momentos muito importantes na história. O momento em que as formações sociais
instituíram e por algum tempo, algumas delas por um longo tempo, mantiveram a igualdade entre eles. Não havia a ideia de posse, não havia as necessidades que hoje são bastante próprias do ser humano que vive numa sociedade, a rigor, fundamentalmente desigual. No momento em que o homem exclamou, isto é meu, ele passou a ter que criar alguns instrumentos e uma justificativa para poder manter-se à frente daquilo que ele dizia ser dele. E assim o conflito se impôs. Olha, se nós investigarmos o conjunto dos intelectuais que debruçaram sobre a origem e o fundamento da desigualdade social entre os homens, com certeza eles vão convergir na ideia de que a propriedade privada ela é o fundamento e a origem maior das desigualdades e, por conseguinte, dos conflitos. Nós vivemos numa sociedade competitiva, é verdade, e conflituosa. É possível construir numa sociedade competitiva e conflituosa, estando ela sob a base do Instituto da Propriedade Privada, que é o fundamento da desigualdade. É possível estabelecer entre nós um certo nível de harmonização, uma certa coexistência pacífica e harmoniosa entre as classes que constituem a sociedade civil? É possível desde que para isso sejamos capazes e tenhamos a maturidade e a capacidade de construirmos um contrato social entre nós. E aí, voltando um pouco, professor Léo, no Rousseau, né? Num breve discurso acerca dos fundamentos e das desigualdades sociais entre os homens, que ele constrói isso por volta de meados do século XVIII, ele que foi um importante nome do iluminismo europeu, ele advogava a seguinte tese: nascemos puros e iguais. Mas a partir do momento em que passamos a viver numa sociedade que tem por fundamento a propriedade privada e, portanto, a desigualdade, o homem, ou o ser humano, ele se corrompe. Naturalmente, ele acaba sendo corrompido por isso. Aí nós passamos a viver numa sociedade onde ter importa mais do que ser. Talvez o janeiro branco seja exatamente, quem sabe, essa possibilidade de pensarmos mais em ser do que propriamente ter. Eu acho que você tocou mesmo, né, em uma das feridas da questão, e esse toque só pode ser possibilitado aí por causa da própria construção da história e do entendimento, né, da história humana. E eu acho que é aí que mostra como que os conhecimentos, no caso da história, podem contribuir para a saúde mental. No próximo bloco a gente volta a falar mais sobre isso. Voltamos já.